Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estão me vendo, me ouvindo? Tudo certo? Beleza, então, obrigada, tá? Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom, vamos lá, então. Em primeiro lugar, queria dar só um recado para vocês em relação a uma atividade que eu indiquei ali na trilha de aprendizagem, né? Deixa eu só abrir aqui, esqueci de deixar aberto, peraí, bem rapidinho. Aqui. Estou projetando aqui para vocês, qualquer coisa, se não estiver dando certo, vocês me avisam, tá? Mas acho que está certo, né? Aqui na sequência didática desta aula, aula 1 do 10, tá? De 2020, eu postei para vocês algumas coisas aqui, uma proposta de redação para vocês fazerem um resumo voltado aí ao EPG, tá, gente? Então, na trilha de aprendizagem eu indiquei, né, a produção desse resumo, então sempre que a gente terminar o estudo de algum gênero textual, a minha intenção é, na aula de hoje, terminar o gênero textual resumo, talvez eu retorne a ele em outro momento para dar um feedback, alguma coisa assim, mas a princípio a gente finaliza hoje, né? Então, a intenção é postar para vocês alguma proposta, tá bom? Então, eu postei a proposta em PDF, então vocês podem abrir ali o conteúdo, eu já vou falar um pouquinho sobre ela com vocês, tá? Deixa eu falar, aproveitar, já que eu já abri, né? Então, veja só, qual é a proposta? Ó, elabore sua redação em prosa, com mínimo de 10, máximo 17 linhas. Então, tem um texto chamado Fake News. Na verdade, é uma proposta que já caiu no vestibular da UEPG há alguns anos atrás, acho que 2018, se eu não me engano, tá? E aí eu coloquei essa proposta aqui para vocês fazerem um resumo, né? Elaborem um resumo do texto Fake News, levando em consideração as seguintes orientações. Então, eu fiz igualzinho como a UEPG solicitou, né? E aí vocês vão levar em conta o que a gente está estudando, essas orientações, para produzir o resumo de vocês em até 17 linhas, certo? Então, é uma oportunidade que vocês têm aí de treinar, praticar a escrita. Então, eu publiquei essa proposta em PDF e publiquei também como atividade. Como atividade, ai, será que... não publiquei, gente, desculpa, eu não consegui, na verdade, agora que eu lembrei. Eu tentei publicar ela como atividade, mas não sei, estava dando erro, não estava dando certo. Então, eu vou pedir que quem fizer e quiser me enviar para correção, né, obviamente não vale nota, nada, mas se quiser me enviar para correção, tá? Eu dou o feedback para vocês, tá bom? Então, eu vou colocar meu e-mail, podem enviar no meu e-mail, porque eu não sei porque deu um erro ali na plataforma, eu estava tentando postar ela como atividade para vocês mandarem por ali, mas não consegui. Então, quem quiser pode fazer o resumo, né, e aí envia no meu e-mail que eu dou o feedback para vocês, tá bom? Então, eu vou sempre fazer assim, quando a gente terminar um gênero, eu envio uma proposta para vocês, é uma oportunidade de vocês praticarem mais a escrita. Além disso, eu coloquei aqui na Iônica também os slides que eu utilizei na aula passada e vou utilizar na aula de hoje, né? Eu ampliei um pouquinho o conteúdo para a aula de hoje, que é sobre resumo, sumarização e paráfrase. Esses três conteúdos vão ajudar vocês na produção do resumo, tá bom? Então, estão lá para vocês os slides. Bom, vamos à aula, então. Na aula passada, né, nós começamos a estudar aí o resumo, e nós vimos que o resumo é um gênero textual que se trata da reunião das principais ideias de um texto. Então, você reúne em um texto somente as principais ideias do texto base, do texto motivador. No resumo, você não pode, de forma alguma, incluir informações extras, nem marcas de opinião, então tome muito cuidado com isso, tá, gente? O resumo é tão somente sintetizar as ideias de um texto e reescrevê-las com as suas próprias palavras, tá? E é importante lembrar que não se trata só de fazer uma simples cópia do tópico frasal de cada parágrafo. Então, você não pode simplesmente copiando algumas frases aleatórias, né? Você tem que reunir as ideias principais, reescrevendo com as suas próprias palavras e dando coesão, né? Escrevendo um texto coeso. Só vou voltar um pouquinho aqui. Na aula passada, nós vimos esse exemplo de resumo, não vou ler ele inteiro novamente com vocês,
Mas o que nós aprendemos, então, sobre o resumo na aula passada, né? Que, em relação à sua forma, em relação à sua estrutura, no primeiro parágrafo, é fundamental que você apresente o autor, que você referencie o texto que você está resumindo. Então, você apresenta quem é o autor, qual o título do texto. Se você tem a indicação de onde ele foi publicado, coloque também onde ele foi publicado e qual o tema está sendo discutido, né? Então, por exemplo, Leonardo Boff inicia o artigo Cultura da Paz, apontando o fato de que o autor levanta a questão da possibilidade dessa violência poder ser superada ou não. Então, isso é um dos critérios de correção da UEPG, tá? No desenvolvimento do resumo, a partir do segundo parágrafo, você vai trazer as ideias centrais do texto, que foram desenvolvidas ao longo do texto, tá? E na conclusão, você vai trazer as conclusões do autor do texto base, não é? Você não tira conclusão nenhuma sobre o tema, tá? É somente o que o autor do texto base concluiu, e é isso que você vai trazer no teu resumo. Então, por exemplo, a partir dessas constatações, o teólogo conclui que, né? Então, o estudioso conclui que, o autor, o articulista conclui que, tá? Então, isso é importante também, certo? E aí, sobre o resumo, né? Bom, como nós vimos aqui, se trata, então, de você resumir, sintetizar as ideias principais, reescrevendo com as suas próprias palavras, né? Bom, existem duas estratégias de escrita que auxiliam muito a produção de resumo, que é a sumarização e a paráfrase, tá? Por quê? O que significa sumarizar? Né? Sumarizar é sintetizar, separar somente aquilo que é fundamental. Tá? Então, no resumo, vocês vão precisar utilizar essas técnicas de sumarização, porque a todo momento vocês precisam extrair do texto somente as suas ideias centrais, as suas ideias principais. E eu vou dar algumas dicas de como vocês podem fazer isso, para ajudar vocês na produção, tá? Então, a primeira delas, o que a gente chama de estratégia de sumarização, é você apagar conteúdos que são facilmente inferíveis a partir do conhecimento de mundo do teu leitor. Então, por exemplo, após o céu ficar cinza, caiu um imenso temporal. Veja, o que é principal? Qual que é a ideia central aqui, né? É que caiu um imenso temporal. Veja, após o céu ficar cinza, é uma ideia secundária, uma ideia que o leitor facilmente consegue inferir, né? Então, você tira da frase, você tira do parágrafo somente o que é essencial, tá? Uma segunda estratégia seria também, uma segunda possibilidade, seria você apagar sequências e expressões que indicam sinônimos ou alguma explicação. Geralmente, essas sequências, elas vêm depois de expressões como isto é, ou seja, ou melhor, tá? Então, ou seja, elas explicam melhor o que já foi dito antes. Então, você não precisa repeti-las, você pode excluir essas explicações mais detalhadas, né? Então, por exemplo, em termos de estrutura narrativa, isto é, a forma como são apresentados os fatos narrados, o romance de 30 é fundamentalmente linear. O que é principal aqui, né? Qual que é a ideia principal? Que em termos de estrutura narrativa, o romance de 30 é linear. Então, o que está depois de isto não é tão importante assim, né? Porque eu consigo entender, consigo ter a ideia central mesmo excluindo esta parte, tá? Então, são aí essas duas possibilidades, né? Apagar conhecimento, informações que são facilmente inferíveis pelo conhecimento de mundo e também expressões que indicam alguma explicação. Além disso, temos também o apagamento de argumentos contra a posição do autor. Então, quando é um texto opinativo, quando é um texto argumentativo, se o autor traz opiniões que são contrárias às dele, você pode focar naquelas que fazem parte da opinião do autor e não nas contrárias, tá? Então, por exemplo, né, a pena de morte tem muitos argumentos a seu favor, mas nada justifica tirar a vida do semelhante. Como que eu poderia sumarizar? O que é mais importante aqui da ideia desse fragmento, né?
nada justifica tirar a vida do semelhante, né? Dizer que, ela tem muitos argumentos a seu favor, não é tão relevante assim. Qual que é a ideia principal do autor, né? E aí você vai sumarizar, extraindo somente a ideia principal, tá? Além disso, uma outra forma muito interessante também de você sintetizar as ideias é você utilizar termos mais genéricos. Ó, veja um exemplo aqui. Quem anda por Jerusalém fica impressionado com a quantidade de igrejas, sinagogas e mesquitas que consegue ver em um espaço reduzido. Você poderia reescrever utilizando um termo mais genérico, né? Quem anda por Jerusalém fica impressionado com a quantidade de templos que consegue ver em um espaço reduzido. Então, veja, igrejas, sinagogas, mesquitas se transformou em templos. Então, essa é uma possibilidade também de sintetização, né? Você pega palavras ali que tem vários exemplos e as transforma em uma só, tá? Quase terminando aqui essa parte da sumarização, uma outra estratégia também é apagar as justificativas de uma afirmação. Então, você tem uma afirmação e tem uma justificativa. Nem sempre a justificativa é tão relevante assim para a ideia central. Por exemplo, né, o principal suspeito de assassinato era o marido. Era ciumento e não tinha um álibi, dado que afirma ter ficado rondando a casa para ver se a mulher se encontrava com o amante. Então, veja, né? Nós temos uma informação principal e depois dado que, uma justificativa. Quando eu vou sumarizar, quando eu vou resumir, eu posso focar só no que é principal. Por exemplo, né? O principal suspeito de assassinato era o marido, era ciumento e não tinha um álibi, certo? E, por fim, a última estratégia de sumarização é o apagamento de exemplos, tá? Então, nem sempre os exemplos são tão relevantes assim para a ideia central. Claro, você vai ter que avaliar, analisar se de fato não é, né? Mas, em geral, vocês podem retirar. Então, por exemplo, os gêneros textuais que circulam na esfera acadêmica são, em sua maioria, do tipo expositivo e opinativo, como, por exemplo, o resumo, a resenha, o artigo científico, o texto dissertativo, entre outros. O que é a ideia central aqui, né? Os gêneros textuais que circulam na esfera acadêmica são, em sua maioria, do tipo expositivo e opinativo. Os exemplos, né, resumo, resenha, artigo, texto dissertativo, não são tão relevantes assim, né? Você pode focar só na ideia central, tá? Então, são algumas sugestões, né, para vocês pensarem lá no momento em que vocês lerem o texto, para que vocês vão eliminando, né, aquilo que não é tão importante assim, como explicações, justificativas, exemplos, né? Enfim, coisas que não são tão relevantes assim para a ideia central, tá? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, ó, prestem atenção aqui, que pode ajudá-los aí no texto sobre a fake news, tá? Sobre o texto da fake news, eu até queria destacar uma coisa, porque se trata de uma entrevista. Até eu lembro que quando caiu no vestibular, os candidatos tiveram um pouquinho de dificuldade por se tratar de uma entrevista. Deixa eu até abrir aqui para vocês. Aqui, ó, só para vocês verem, né? Eu gostaria de destacar isso com vocês também, porque às vezes pode cair algo parecido novamente, né? Então é importante que vocês saibam como fazer. Então, veja, o texto, ó, fake news, trechos de uma entrevista com Eugênio Butti ao jornal O Povo, publicado em janeiro de 2018. O entrevistado é jornalista e escritor que escreve sobre a ética na comunicação, doutor em ciências, etc, etc. Então, veja, como que você pode, neste caso, referenciar o autor, no caso de uma entrevista, né? Você deixa indicado que se trata de uma entrevista. Então, por exemplo, em entrevista ao jornal O Povo, publicado em janeiro de 2018, Eugênio Butti afirma que, tá? Então, deixe claro para o leitor que se trata de uma entrevista. Ou então, Eugênio Butti, entrevistado do jornal O Povo, afirma que, defende que, e assim por diante. Tá bom? Então, só para vocês saberem como referenciar o autor neste caso, quando é uma entrevista. Às vezes pode aparecer novamente esse tipo de produção. Uma coisa bastante interessante é que, neste caso, a UEPG trouxe aqui várias informações sobre o entrevistado, né? Ele é jornalista, ele é escritor, ele é doutor. Então, você pode, quando você for retomar
Quando você for retomar o autor ao longo do texto, você pode retomar pelas profissões, né? Então, o jornalista afirma que, o escritor conclui que, o doutor em ciências reflete sobre, entende? Então, você pode aproveitar isso também para o seu resumo, você pode aproveitar essas informações, tá? E aí, vejam só, eu trouxe um exemplo aqui para ajudar vocês de uma sumarização para esse texto aí da fake news. Deixa eu só colocar sem aparecer a sumarização por enquanto, para a gente refletir junto aqui. Então, veja só, qual que é o texto original? Eu peguei o primeiro parágrafo ali do texto, tá? A primeira coisa é separar melhor a ideia por trás desse conceito de fake news. A fake news não é apenas uma notícia falsa, pois notícias falsas aparecem também na imprensa convencional, desde que ela existe. Há erros de informação, imprecisões, distorções de enfoque que muitas vezes não correspondem aos fatos e que são publicadas como notícias normais na imprensa convencional. Nós estamos diante de um fenômeno diferente, que poderia ser traduzido em português com mais precisão, como sugere o professor Carlos Eduardo Lins da Silva, como notícia fraudulenta. Veja, qual que é a principal ideia que ele está defendendo aqui? Que a fake news não é apenas uma notícia falsa. E aí ele traz várias explicações do que é uma notícia falsa. E aí, no final, ele diz que a fake news, ela é uma notícia fraudulenta, poderia ser traduzido como uma notícia fraudulenta. Então, veja, o que é mais relevante desse fragmento? É saber que a fake news não é apenas uma notícia falsa, mas sim uma notícia fraudulenta. Então, como que eu poderia sumarizar, sintetizar este parágrafo? Eu fiz uma opção aqui, né? A fake news não é apenas uma notícia falsa. Nós estamos diante de um fenômeno que poderia ser traduzido como notícia fraudulenta. Essa é a ideia principal, né? Todas as explicações que ele traz para o que seria uma notícia falsa não são tão relevantes quanto a ideia principal. Aí depois, no texto, ele continua explicando, né, a diferença entre as duas. Aí sim você pode destacar a diferença entre uma e outra e tudo mais. Mas nesse período, a ideia principal é essa aqui. Claro que aí no resumo nós temos uma outra questão, porque resumir um texto para o EPG, para um processo seletivo, não se trata apenas de sumarizar, não se trata apenas de sintetizar, se trata também de reescrever com as suas próprias palavras. Você não pode simplesmente copiar como está lá no texto base. E aí, neste ponto, é que entra o conceito de paráfrase, tá? E aí, o que é uma paráfrase, gente? É uma atividade de reformulação de partes ou da totalidade de um texto. É um mecanismo sintático que cria alternativas de expressão para o mesmo conteúdo. Vou tomar uma água aqui. Então, a paráfrase, parafrasear um texto, um fragmento, nada mais é do que reescrevê-lo com as suas próprias palavras, tá? Então, é quando você transforma um enunciado A em um enunciado B. Porém, há uma coisa muito importante, você não pode mudar o sentido do texto original, tá? Então, lá no EPG, esse é um dos critérios de avaliação mais importantes para o resumo, não mudar o sentido do texto original. E aí, para ajudá-los nessa questão da paráfrase, eu trouxe aqui algumas estratégias também de como parafrasear, tá? Vejamos aqui, então. Ó, a gente tem um texto original, por exemplo, né? Quando uma mulher cruzava a rua, foi atropelada por um carro. O motorista fugiu e não prestou socorro, porém, algumas pessoas conseguiram anotar a placa. A vítima foi levada ao hospital mais próximo e os médicos disseram que sua condição é estável. E aí, uma paráfrase, ou seja, reescrevendo esse fragmento de outra maneira. Vejam como eu consigo mudar o fragmento sem mudar o sentido original. Ao cruzar a rua, um carro atropelou uma mulher. Então, aqui eu tinha, né? Quando uma mulher cruzava a rua, foi atropelada por um carro. Eu mudei a voz verbal, né? Um carro atropelou uma mulher. Já reescrevi de outra forma. O motorista fugiu e não prestou... Aqui, continuando. A placa foi anotada por testemunhas no local. O motorista ignorou o acidente que causou e fugiu. Veja que aqui eu tenho uma inversão, né? Aqui ele começa com o motorista. E aqui ele começa com a placa, e o motorista aparece depois só. Então, eu inverto, né, de lugar ali as informações.
E a vítima foi levada ao hospital mais próximo e os médicos disseram que sua condição é estável. Um hospital nas proximidades recebeu a vítima e os médicos falaram que seu quadro é estável. Então, ao invés de médicos disseram, médicos falaram, né? Então, também tem aí o uso de sinônimos. Então, veja que com algumas estratégias de mudança de voz verbal, utilização de sinônimos, inversão das partes do texto, eu consigo reescrever o mesmo texto sem alterar o sentido original com outras palavras. Isso é fundamental na produção do resumo lá da UEPG, tá? Então, vejamos aqui algumas estratégias para parafrasear, para reescrever com as próprias palavras, tá? Então, lá no resumo de vocês, além de sintetizar as ideias e de extrair só o que é essencial, vocês têm que reescrever essas ideias também com as suas palavras. Porém, gente, eu trouxe aqui de forma separada as estratégias de paráfrase, mas no momento em que você vai fazer a paráfrase, essas estratégias, elas se misturam, tá, no texto. Então, não aparece uma, depois outra, depois outra. Muitas vezes elas aparecem sobrepostas umas às outras, tá bom? É só por uma questão mais didática mesmo que eu separei aqui. Então, a gente tem a primeira, a mais básica de todas, que é a utilização de sinônimos, né? Você substituir palavras por outras com sentido próximo, com sentido parecido. Porém, gente, tenham muito cuidado, só substituam a palavra se de fato vocês tiverem certeza de que o sentido é próximo mesmo, e de que não vai mudar o sentido do texto original, tá? Vejamos um exemplo aqui, ó. Há, inclusive, muitas pessoas com suspeita de gripe, de Covid, que dirigem-se às farmácias para ter acesso a um primeiro atendimento, deixando de ir ao pronto-socorro por medo de contato com outras pessoas verdadeiramente doentes. Há também, daí a paráfrase, né? Há também muitos indivíduos com suspeita de gripe, de Covid, que vão às farmácias para ter acesso a um primeiro atendimento, deixando de ir ao pronto-socorro por receio de contato com outras pessoas realmente enfermas. Então, veja a utilização de sinônimos, né? Inclusive por também, pessoas por indivíduos, dirigem-se por vão, medo por receio, verdadeiramente doentes por realmente enfermas. E observem que nenhum desses sinônimos altera o sentido do texto original, tá? Uma segunda estratégia bem interessante também é a estratégia de inversão. Você inverte a ordem a ordem das ideias no texto, tá? Então, por exemplo, né, há também muitos indivíduos com suspeita de gripe, de Covid, que vão às farmácias para ter acesso a um primeiro atendimento, deixando de ir ao pronto-socorro por receio de contato com outras pessoas realmente enfermas. Veja, reescrevendo, fazendo uma inversão das ideias. Muitas pessoas com suspeita de gripe, de Covid, deixam de ir ao pronto-socorro por receio de contato com outras pessoas realmente enfermas. Assim, vão à farmácia para ter acesso a um primeiro atendimento. Tá vendo? Então, eu inverti, né? Eu comecei com a causa, né? E terminei com a consequência. Então, a causa é que elas têm medo de ir no pronto-socorro e a consequência é que elas vão à farmácia. Eu fiz uma inversão das ideias. E aí, observem que, se eu pegar essa reescrita e comparar lá com a primeira desse slide anterior, eu estou dizendo a mesma coisa, porém de uma forma bem diferente. Por quê? Porque eu usei os sinônimos e eu fiz a inversão das ideias, tá? Então, são estratégias aí interessantes que vocês podem utilizar, tá bom? Uma observação importante, gente, tenham cuidado quando vocês mudam a posição de alguns termos dentro da frase, tá? Porque, às vezes, essa inversão pode mudar o sentido de um texto. Então, por exemplo, encontrei determinadas pessoas naquela cidade. Encontrei pessoas determinadas naquela cidade. Veja, determinadas pessoas, então, encontrei determinadas pessoas, é um pronome indefinido, eu não sei quem são, né? Agora, quando eu digo encontrei pessoas determinadas, aí eu sei que eu estou adjetivando, estou dando um adjetivo, né? Encontrei pessoas determinadas, pessoas decididas. Então, mudou totalmente o sentido. Então, tomem cuidado com isso também, tá? Uma outra forma, uma outra possibilidade, né, além da substituição, além da inversão das ideias, é também a mudança de voz verbal, que a gente até viu lá no primeiro exemplo que lemos juntos, né? Então, por exemplo, a secretária escreve relatórios claros e sucintos, tá? Na voz ativa, né? Relatórios claros e sucintos são escritos pela secretária, voz passiva. Então, na voz ativa, o sujeito pratica a ação e na voz passiva ele recebe, né? Então, a secretária escreve,
né? E eu mudo para relatórios claros e sucintos são escritos, tá? Então, também é uma forma de você alterar, dizer a mesma coisa, mas com outras palavras, né? Se fosse no passado, ficaria da seguinte forma, né? A secretária escreveu relatórios claros e sucintos, ou relatórios claros e sucintos foram escritos pela secretária, tá? Sem alterar o sentido da frase original sempre, tá, gente? Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tudo ok? Beleza, então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vão enviando no chat, depois eu vejo e respondo vocês, tá? Então, fiquem bem à vontade. Muito bem, e aí, vamos à próxima estratégia de paráfrase também, tá? Uma outra possibilidade, que é a troca de classe gramatical. Então, por exemplo, a justiça ordenou a entrega imediata da criança aos pais. A justiça ordenou que a criança fosse entregue imediatamente aos pais. Estou vendo que eu tenho uma mudança da classe gramatical. Aqui eu tenho um substantivo. Então, ordenou a entrega. Eu mudo esse substantivo, transformo ele num verbo, então que a criança fosse entregue imediatamente, tá? Então essa também é uma possibilidade, né? Alterar a classe gramatical, né? Transformar um substantivo num verbo, ou vice-versa, ou às vezes transformar um verbo num adjetivo, enfim, né? Depende aí do contexto, tá? Também é uma outra possibilidade. A outra estratégia de paráfrase, de reescrever com as suas próprias palavras, é a alteração verbal. Então, por exemplo, não é certo ficarmos esperando pelo resto da vida. Não é certo que fiquemos esperando pelo resto da vida. Então, aqui eu tenho, não é certo ficarmos, o futuro do subjuntivo, e não é certo que fiquemos, eu tenho o presente do subjuntivo, né? Então, expressou a mesma ideia, porém com formas verbais diferentes, tá? Então, esta também é uma possibilidade. Muito bem, gente. Então, essas seriam as 5 estratégias. E existem outras, né? Claro que no momento que você está escrevendo, que você está reescrevendo, né? Podem surgir outras estratégias, outras formas, tá? Mas essas seriam algumas aí das principais e daquelas que eu acho mais interessantes. Como eu falei, muitas vezes elas se sobrepõem, né? Então, utilizar os sinônimos, inverter a ordem das ideias, tá? Mudar a voz verbal, trocar a classe gramatical, alterar o modo do verbo, o tempo do verbo. Então, são possibilidades que vocês têm para reescrever. Então, só resumindo, né, a gente está falando de resumo, então, resumindo, nós aprendemos que a sumarização significa, né, construir um resumo, produzir um texto que condense o sentido do texto original, focando nos seus pontos principais. Então, sumarizar se trata tão somente de você extrair de um texto as suas ideias essenciais. Porém, no PSS, no vestibular, isto não é suficiente. Além de extrair dele as suas ideias principais, você precisa também reescrever essas ideias com as suas próprias palavras, tá? Porém, é importante destacar, só para nós finalizarmos aqui este conteúdo, tá? Que os termos, a sumarização e a paráfrase, elas podem ter alguma sobreposição, né? Ao fazer uma paráfrase, você pode também estar resumindo o texto, ao não abordar todos os temas que ele aborda. E ao resumir, você está apresentando as ideias dele de uma outra forma. É o que acontece no texto para o EPG. Ao mesmo tempo que você sumariza, você já precisa ir parafraseando, escrevendo com as suas palavras, tá? Vamos ver um exemplo, né, de um texto onde eu tenho, ao mesmo tempo, sumarização e paráfrase, tá? Então, o texto original era o seguinte: a política internacional tem apresentado várias discórdias quanto à imigração ilegal. De um lado, há países que acolhem os fugitivos de guerra e de regimes totalitários. De outro, há nações que não só negam ajuda a essas pessoas, como também dificultam sua jornada e sobrevivência. É um cenário sobre o qual a ONU deve posicionar-se mais firmemente, caso se enseje o mínimo respeito aos direitos humanos. Vamos ver como ficaria esse texto sumarizado e parafraseado ao mesmo tempo. A política internacional apresenta desacordos quanto à imigração ilícita. 2 pontos. Há nações que abrigam os fugitivos e outras que atrapalham sua jornada. Diante disso, a ONU deve posicionar-se mais
decididamente. Então, percebam que eu sumarizei, porque eu tirei do texto somente as suas ideias centrais, né? Dá para ver que ele diminuiu bastante, mas ao mesmo tempo eu parafraseei, né? Utilizando principalmente aí os sinônimos, né? Então, discórdias quanto à imigração ilegal se tornou desacordos quanto à imigração ilícita, né? Há países que acolhem, há nações que abrigam, então países virou nações e acolhem virou abrigam, né? E outras que dificultam, eu coloquei atrapalham sua jornada. A ONU deve posicionar-se mais firmemente, a ONU deve posicionar-se mais decididamente. Então, é esse o trabalho, é esse o exercício que vocês devem fazer no momento da produção do resumo, tá? Sintetizar e ir reescrevendo sem perder de vista o sentido do texto original, tá, gente? Além disso, só para nós finalizarmos, antes de eu ver se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, né? Lembrem-se, né? Eu mandei esses slides para vocês, então vocês têm este exemplo que no qual vocês podem se inspirar, né? Então, não se esqueçam, eu comentei já isso na aula passada, mas eu vou reforçar, não se esqueçam que, além de referenciar o autor no começo do resumo, vocês devem mencionar o autor ao longo do resumo também, né? Então, o autor levanta a questão ele apresenta argumentos, Boff considera que, o teólogo conclui. Então, você tem que citar o autor ao longo do texto. E aí, quem que é o autor que você vai citar? É o Eugênio Butti, né, que está sendo entrevistado. As ideias ali são dele, tá bom? Então, deixem claro, lembrem, né, de mencionar ele ao longo do texto também, não só lá no começo. E lembrem-se também do uso dos conectivos para relacionar as ideias, né? Então, por exemplo, diante disso, inicialmente ou primeiramente, né? Qual que é a primeira ideia apresentada no texto? Mas, né, quando tiver alguma oposição, a partir dessas constatações, o teólogo conclui que, né? Então, a partir dessas constatações, está concluindo, está retomando o que foi dito antes e trazendo a conclusão. Então, lembrem de conectar bem as ideias no resumo também, tá bom, pessoal? Gente, alguma dúvida relacionada a sumarizar, como parafrasear? Ficaram com alguma dúvida? Querem que eu volte em algum ponto aqui dos slides ou tudo bem até aqui? Tudo bem? Beleza, então. Mais alguém? Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo? Beleza, então. Pessoal, por hoje era isso, tá? Que eu tinha para apresentar para vocês. E o resumo está lá disponível, façam a proposta, se ficarem com alguma dúvida, eu estou à disposição, tá? Podem me enviar mensagem e nos vemos, então, na próxima semana, tá? Na próxima semana a gente começa aí um outro gênero textual daí, tá bom? Até mais, gente. Obrigada pela participação de vocês, tá? Boa noite. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.